Hoje é dia 20 de outubro de 2011 e se noticiou, como principal notícia de hoje, né, a morte de um ditador, de um país do norte da África. Sinceramente, não vale a pena nem citar o nome dele, porque para nós ocidentais ele não parece ser alguém que mereça nenhum tipo de consideração. Agora, o que é interessante é refletir um pouco sobre a ideia que as pessoas têm, ou melhor, o que aconteceu lá, né? Ele foi caçado e morto, em parte por bombardeios da OTAN, que é a organização militar dos países do Atlântico Norte, e em parte pela oposição crescente, né? Do próprio país, que, enfim, teve um apoio popular e pôde então praticamente cercar e acabar com aquela ditadura. Mas o que é curioso é se essas pessoas que em nome da liberdade matam, elas também são confiáveis? É triste viver num século que ainda se, se aceita a ideia de oposições, né? De um lado você tem a democracia, de outro lado a ditadura, mas de qualquer maneira, bom, você vê mesmo governos tirando fotos ao lado dos ditadores. Por outro lado, as soluções que se encontram para tirar um ditador é, de um certo modo, violenta, né? Isso me parece estranho. Será que não haveria outros meios, né? Ah, existe um pensador ligado às estratégias militares, o Clausewitz, né, que diz que as boas almas acreditam que pela negociação ou conversa se poderia convencer as pessoas, mas existem pessoas que não, nada do que você disser para elas vai convencê-las. Talvez esse ditador fosse assim, né? Ao ponto de não perceber que estava sozinho e que mais cedo ou mais tarde ia ser morto, né? De qualquer maneira, eu acho que a morte sendo um fim, ainda que as pessoas acreditem, algumas pessoas acreditem em vida após a morte, mas até onde a gente sabe, a morte é o fim e nada justifica matar um ser humano, por pior que ele seja, por, pior, por piores coisas que ele tenha feito. No século XXI, no século ainda dos dualismos, né? Quem sabe a gente possa construir um mundo onde as pessoas procurem antes conciliar. O problema é que, de certo modo, aquele ditador também foi ambicioso, né? Isso lembra um pouco Charles Darwin e Freud, a crença de que em certos grupos, espécies primas nossas, né? Como de gorilas, por exemplo, chimpanzés, os machos resolvem defender e trazer para si, né, todas as fêmeas do bando, expulsando os outros machos. Parece que esse ditador se comportou mais ou menos assim em relação ao poder, né? Ele era quem ditava as regras. Esse não parece ser movido por outros desejos a não ser o desejo de poder, de se achar superior. E não só se achar superior, manifestar força, porque ele conseguiu o apoio, né, de muita gente, ou de um país inteiro, né? Não dá para culpá-lo apenas, né? Você tem que culpar quem o apoiou. Muitas vezes países ocidentais também o apoiaram, né? Talvez por expectativa de acordos econômicos, né? Aumentar exportações para aquele país, né? De qualquer maneira, se diz muito. Eu recentemente ouvi uma explicação de que alguém deu para comportamento humano seria semelhante a dos animais e alguém citou os leões, né? Leões que além dos primatas, né, mantêm suas fêmeas, né, sob controle e impondo sua liderança e excluindo outros concorrentes, né? E alguém usou esse
esse exemplo para mostrar que nós teríamos esse instinto teria por trás um desejo sexual, né? Pode-se dizer, a partir disso que aconteceu com o ditador, que na verdade não havia um desejo sexual, é um desejo de poder político, é um desejo de talvez ter riqueza. Esses ditadores sempre acumulam fortunas, né? Só que este ditador se deu mal e foi incapaz de enxergar além, né? E, enfim, interrompeu a vida por uma ideia absolutamente sem sentido. Vai ser lembrado como alguém com uma visão curta, né?